Vem aí denúncia com Agostinho Teixeira. Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. É isso, nós trouxemos na semana passada aquele radar pegadinha, que é um dos, né? São vários relatos surgiram de outros pontos em que o motorista é induzido a erro para cair no radar e ser multado. Nesse caso em particular, já quem está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, vai ver a imagem que foi feita na Marginal Pinheiros, para quem segue no sentido Interlagos. E aí, na chegada, ali já é Guido Calói, né? Mas para todos os efeitos é a Marginal mesmo. E tem um momento no final da Marginal em que você pode entrar à esquerda na Ponte Transamérica, estamos vendo a imagem aí, ou à direita para Guarapiranga, para a estrada do Boimirim. Ali são 4 faixas. E tem uma placa ali, aliás, são 2 placas enormes, aquelas placas normais, verdes, retangulares, em que elas mostram claramente as 2 faixas da direita são utilizadas para quem vai entrar à direita, o que parece óbvio, mas tem que ser sinalizado, e para quem vai entrar para a esquerda, para a Transamérica, pega as 2 faixas da esquerda. Sempre foi assim, ninguém nunca reclamou. Só que, de setembro para cá, vários caminhoneiros foram multados por um radar que foi reprogramado ali para multar caminhão que utiliza a faixa das 2 faixas da esquerda para entrar na Transamérica. No caso do nosso ouvinte Elton Montanher, ele passa por esse ponto há décadas, nunca foi multado porque quando vai entrar à esquerda, fica à esquerda, é o natural, até para não provocar acidente. Mas não, com essa reprogramação desse radar, com essa pegadinha, o caminhoneiro que tem que pegar a esquerda, ele é multado na hora que ele passa para as 2 faixas da esquerda. E no caso do nosso ouvinte Elton, ele recebeu nada menos do que 37 multas nos últimos 3 meses. Vamos lembrar o que ele contou pra gente aqui. No final da Marginal, ali nessa Avenida Guido Calói, no dia 24 de dezembro, quando eu estava chegando em casa, já abri a caixinha do correio. Aí tava lá a surpresinha, né? O meu presente de Natal, né? Uma multa. E abri essa multa. Quando chegou lá, Avenida Guido Calói, número 25, meu Deus do céu, mas o que é isso aqui, né? Deixar de conservar o veículo na faixa destinada. Aí eu pensei comigo assim, falei, deve ser porque abriram a 4ª faixinha lá e estão começando a multar, só que não avisaram ninguém que ia multar. Só para deixar bem claro, essa multa que você recebeu é ali no ponto da Marginal em que você ou entra à esquerda para a Ponte Transamérica ou entra à direita para Guarapiranga, para a estrada do Boimirim, né? Ali eram 3 faixas e aí recentemente abriram uma 4ª faixa e foi aí que começaram a multar, né? Foi isso, só havia 3 faixas ali, né? E o pessoal que sai da João Dias já saía comendo a 3ª faixa ali, porque não tem como, né? Você imagina o fluxo de veículos ali naquela região, né? E essa 4ª faixa eles fizeram quando? Agostinho, eu acho que foi entre setembro e outubro que eles acabaram de terminar ela ali, né? Até então você nunca teve problema ali? Nunca, não só eu, como vários motoristas também nunca tiveram problema ali, não. Aí eu fui ver o que tinha acontecido, comecei a procurar, comecei a correr atrás, né? Quando eu fui ver, Agostinho, tinha 37 multas. Eles estavam multando desde setembro. Ou seja, ninguém está sabendo disso daí, né? 37 multas nesse mesmo local? No mesmo local, no mesmo radar. É isso, olha, e a gente tá vendo a imagem aí da Marginal, o Daniel vai colocar pra gente, é uma das imagens mais revoltantes. Eu chamo a atenção, quem tá acompanhando a gente pelo rádio, puder entrar no canal no YouTube pra ver. Depois das reclamações, começaram a surgir várias reclamações, não só desse nosso ouvinte Elton, como de outros caminhoneiros que foram descobrindo aos poucos multas e mais multas nesse mesmo ponto. Eles fizeram uma manifestação no local, reclamaram na CET, aí a CET malandramente, colocou uma plaquinha safada, que é essa que o Daniel está sinalizando com o círculo vermelho. Essa plaquinha vem bem antes do radar, mas escondida. Eu passei por lá, da Atena, ouvintes, algumas vezes e não consegui ver. Eu não consegui ver. Só como a gente gravou a imagem, eu fui buscando frame a frame para achar essa plaquinha, que é uma placa redondinha,
que só mostra um caminhãozinho e uma setinha indicando para a direita. Mas mais à frente, as duas placonas verdes induzem os caminhoneiros a erro. De novo, mostrando que quem quer entrar para Transamérica à esquerda deve ficar à esquerda. E ali não faz distinção se é veículo pequeno, se é caminhão. E é por isso que começaram a pingar multas e mais multas. O nosso ouvinte Elton recorreu de 7 multas, 7 das 37. 7 das 37. Adivinha só o que aconteceu? Jari indeferiu. Mas assim, pelo prazo de resposta, eu nem arrisco dizer que o responsável ali pela Jari leu a argumentação, porque se ele lesse, ele ponderaria. E a resposta é automática, é a mesma. Não, indeferido porque o radar está colocado, está aferido. Não é nada disso, é a sinalização que induz o caminhoneiro a erro. Só que a gente foi atrás da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Comissão de Trânsito da OAB. E o presidente dessa comissão, o Dr. Rosan Coimbra, ele acompanhou nossa reportagem aqui da Atena no Manhã Bandeirantes, no Brasil Urgente também, viu as imagens e foi categórico. Foi categórico. É ilegal o que está sendo feito, a OAB vai entrar no caso e vai exigir que essas multas aplicadas ali sejam canceladas. Vamos ouvir o que disse o presidente da OAB, da Comissão de Trânsito da OAB, o Dr. Rosan Coimbra. A sinalização ela tem que ser clara, ela tem que antever o fato e alertar os motoristas para como ele deve se comportar. De modo que toda a falta, insuficiência ou erro na sinalização, ela exime, ela isenta o infrator da responsabilidade. Nesse caso específico, que tipo de falha? Quais são os erros mais flagrantes que o senhor observa ali? Em primeiro lugar, a placa tem que ser de forma inequívoca, visível e clara, de fácil compreensão. Se a placa que alerta o motorista, ela induz ao erro, induz a uma troca de faixa de forma rápida, ou ela não avisa com antecedência para a manobra que ele tem que fazer à frente, o sentido que ele deve tomar, essa multa aplicada, ela é totalmente inconsistente, ela deve ser cancelada. Ninguém quer desobedecer a sinalização, mas se ela não conversa claramente com o motorista, com o condutor, ela vai prejudicá-lo, porque o problema não é só a multa, Agostinho. O problema é a pontuação na carteira. Isso pode levar a uma suspensão do direito de dirigir até uma cassação, entendeu? Ô, doutor Rosan, o que pode ser feito, então, concretamente nesse caso? O que a Comissão de Trânsito da OAB, nesse caso, pode fazer, doutor? Bem, eu, como presidente, irei encaminhar esta matéria para o presidente do DSV e também para a presidência do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, órgão julgador das multas, a fim de que eles possam ser notificados dessa situação e tomar as medidas cabíveis. O que se pretende é justamente que haja uma revisão da situação, inclusive pretérita, né? Abarcando todo o período em que houve essa alteração, ou seja, cancelamento das multas. E de imediato parar de aplicá-las, né? Já que, estando claro essa situação, inclusive que venham a corrigir a sinalização, Agostinho. É isso, a gente vai encaminhar todo esse material para o Dr. Rosan Coimbra, presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, e parece claro, né? É o bom senso, né? Mas com a palavra de quem entende, com a palavra da lei, inclusive o Dr. Rosan mandou para a gente o artigo do Código Qual é Brasileiro aquele de Trânsito. radar dali? Qual é daquele radar ali? Para que presta aquele radar ali? Então, é uma máquina de A não fazer ser dinheiro, né? multar os outros. É uma maquininha Não, de mas fazer dinheiro. evita em algum momento algum acidente ali ou não? Não, pelo Ou é contrário. capaz de provocar o acidente? Não, o radar ali, ele está programado para fiscalizar caminhão que ocupa a faixa da esquerda, né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que caminhão tem que ficar... Mas justamente ali, quando Então, tem uma conversão à esquerda. Essa é a pegadinha. Aliás, os caminhoneiros que... Então, faltou perguntar pro presidente se não era para arrancar aquele radar dali. Esse é o detalhe, não é se a placa é ilegal, se a sinalização é ilegal. Precisa ver se o radar, ao invés de ajudar, não provoca acidente. É muito provável mesmo, até porque se o caminhoneiro tentar seguir essa lógica
esdrúxula que está sendo proposta de ficar na direita até o limite para entrar à esquerda na Transamérica, você imagina, ele vai ter que cruzar 3 faixas de uma vez só. É um risco enorme, né? E ele cruza, porque é um reflexo. É por isso que eu digo que o Pardal é ilegal também. Aqueles radares ocultos ali, o cara com a pistola na mão para te multar também, eu acho que é ilegal. Você sabe por quê? Porque mesmo você estando numa velocidade da pista, quando você vê o radar oculto, aqueles escondidos, você breca, você diminui a sua velocidade, mesmo estando dentro da velocidade da pista. Quando você vê o policial com a pistola na mão, ali do lado, apontada para você, pistola de radar. Sim, o equipamento. Bem claro. Você diminui. O equipamento é o nome, porque a pistola fere do mesmo jeito. Sim. Pistola fere a lei, eu acho, ali. A outra protege a gente do bandido. Essa daí fere a lei. Eu acho, porque quando o cara vê e assusta, mesmo ele estando na velocidade... E outra coisa, não é pra botar a polícia rodoviária pra ficar dando multa nos outros ali, já tem radar pra caramba. A polícia tem que ser respeitada, já ganha uma porcaria de salário. O cara é obrigado a ficar lá naquele baita calor desgraçado e ainda multando os outros. Você entendeu? O policial tem que combater roubo de carga, ver o que tem de errado na pista e pagar e ser pago decentemente, não ficar lá multando os outros. É um absurdo isso. Você vê que já tem radar pra caramba. Tem radar de varal. Então, esse tipo de radar ou de multa prejudica, ou sendo ele oculto, ou então aquele com a pistola, isso aí provoca acidente ao invés de diminuir o número de acidentes, que o cara assusta e ele reduz a velocidade. Ou eu estou errado? Tá certíssimo. Aliás, você vê, a coisa é tão maquiavélica, né? Tão maquiavélica que essa mudança desse radar programado apenas para pegar caminhoneiro na faixa da esquerda, isso aconteceu no mês de setembro, mais ou menos. Até lá, os caminhoneiros passavam ali e nunca registraram multa, nunca receberam multa. Não viam placa? Exatamente. O que aconteceu? Olha só que coisa maquiavélica. Com a pandemia, as correspondências deixaram de chegar, né? Inclusive as multas. As pessoas não foram avisadas. O cara era multado sem saber. Ele foi sendo multado, nem esse alerta ele teve. Porque se eu recebo uma multa, eu falo, opa, eu nunca recebi multa nesse local, estou recebendo agora. Deve ter um radar ali. Alguma coisa mudou. Só que não, as multas foram sendo mantidas no DSV, não foram entregues. E no caso do nosso ouvinte aqui, ele recebeu 37 numa meu irmão, o que você pode esperar? O que você pode esperar numa prefeitura que põe pedra para os outros não dormirem? É isso. Embaixo do viaduto. Essa é mais uma pedrada na cara da sociedade. E outra coisa, há muito tempo que já ficou claro que esses caras colocando radar móvel e radar pra caramba, não tem como objetivo nenhum proteger a sociedade. Eles querem orçamento. Tanto que é publicado no orçamento da prefeitura quanto a prefeitura vai arrecadar durante o ano. E eu vivia perguntando, mas se tiver um problema grave, se meteoro e tal. E eu perguntei pro Garrafa, até hoje ele não me respondeu. Falei, se acontece alguma coisa que paralise o trânsito? E eu perguntei pro Garrafa, durante a pandemia divulgaram quanto arrecadaram com multa? Porque nas primeiras 2 semanas ou 3... o número de veículos que estava respeitando a pandemia era grande. Que estava todo mundo com medo. E até agora o Garrafa tem os números das multas dos primeiros meses da pandemia, onde houve até aquela bobagem do rodízio para o ímpar. Você conseguiu, Garrafa, ou não? Não consegui, porque a prefeitura justifica que o CONTRAN não estava enviando as multas para as pessoas ali durante a pandemia. E depois disso... mas eles receberam, né? Eles receberam e depois disso precisariam contar tudo e ainda não tinham todos os dados consolidados. Então... não dá para contar. Sabe por que não dá para contar? Porque é muito dinheiro. Então não dá para contar. Não dá para contar. Veja quanto a Prefeitura de São Paulo arrecada com multas durante um ano. Porque está no orçamento, é só ver o orçamento da União. Veja aí, veja para mim, dá uma gulgada aí, que a memória do Garrafa é cibernética. Além de ser muito inteligente, ele sabe usar o Google.